Olá, queridos, olá, queridas do canal O Português do Aurélio. Estou de volta, sou o professor Aurélio Menezes e hoje vamos esclarecer algumas dúvidas em relação àquelas palavras que são escritas de modo semelhante. A escrita é parecida, a grafia é parecida, a pronúncia também é semelhante, mas o significado pode ser totalmente diferente. Isso é muito comum na hora de falar e na hora de escrever. Então vamos esclarecer as dúvidas de algumas palavras. Por exemplo, qual é o correto? A palavra desmistificar ou desmitificar? Existem as duas formas, as palavras são semelhantes e a pronúncia também, mas os significados são bem diferentes. Desmitificar significa deixar de ser mito. O herói foi desmitificado e não desmistificado, porque mistificação significa farsa, engodo, mentira. Então, quando eu faço uma desmistificação, eu estou esclarecendo uma mentira, um engodo, uma farsa. Mas, se um determinado personagem deixou de ser mito, então eu vou usar como? Eu devo usar a desmitificação. Ou seja, o herói foi desmitificado. Já para esclarecer a mentira, eu devo dizer que a situação foi desmistificada. Por quê? Porque deixou de ser uma mistificação, ou seja, deixou de ser uma mentira. É muito comum essa confusão entre essas duas palavras. Desmitificar, deixar de ser mito. Desmistificar, esclarecer uma mentira, uma farsa, um engodo. Aí é que está a grande diferença. Portanto, todo cuidado é necessário na hora de falar e também na hora de escrever. E é bom lembrar o seguinte, quando eu acrescento uma letra ou retiro uma letra de uma palavra, isso pode modificar inteiramente o significado. É exatamente este exemplo aí que deixa muito clara essa situação. Há uma expressão muito comum e muito utilizada pela maioria das pessoas, que é a expressão desencargo de consciência. Eu tomei essa atitude por desencargo de consciência. Na verdade, desencargo significa sem compromisso. Não há compromisso, sem obrigação. Então, a expressão correta é por descargo de consciência. Por quê? Porque descargo significa tirar a carga, tirar o peso, tirar o fardo. Então, por descargo de consciência, eu vou aceitar a sua atitude. Por descargo de consciência, eu escrevi uma nova carta, eu escrevi um novo texto, mas a expressão que deve ser utilizada, seguindo o significado da palavra, é descargo de consciência. Embora, usualmente, no dia a dia, muitas pessoas, a maioria até, só usa desencargo de consciência. Mas seguindo ao pé da letra, é exatamente isso. Então, quando for usar, use um pouco a consciência, pare um pouquinho e pode usar sem medo descargo de consciência. Não é a mais utilizada, essa expressão, mas está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Outra expressão, dois verbos. O verbo capturar e o verbo captar. São parecidos, são semelhantes, mas a escrita é diferente. A pronúncia também é um pouco diferente e os significados são diferentes. Captar significa conquistar, significa atrair. Captar. Exemplo, o cinegrafista João Luiz captou as imagens para o documentário. O cinegrafista João Luiz captou as imagens para o documentário. Ele usou, ou eu estou usando, de forma correta o verbo captar. Por quê? Porque o profissional fez o que? Ele captou as imagens, ou seja, conquistou as imagens,
atraiu para si, para o seu equipamento, as imagens. Já o verbo capturar significa prender, aprisionar. Ele deve ser usado, normalmente é usado no caso de fugas. Por exemplo, os prisioneiros fugiram, mas já foram capturados. Ou seja, já foram presos. Porque capturar significa exatamente isso, prender, aprisionar. Até mesmo no caso das aves, se as aves fugiram de um determinado local para outro, eu posso usar que as aves foram capturadas. As aves fugiram e foram capturadas 2 dias depois. Mas se as aves estiverem nas mãos de traficantes, estiverem sendo vendidas ilegalmente, eu devo usar apreender. Eu devo usar o verbo apreender. As aves foram apreendidas nas mãos de traficantes. Por quê? Porque neste caso há uma questão legal. Eu estou me referindo a uma questão legal, certo? Se elas tivessem fugido, elas teriam sido capturadas ou recapturadas. Mas se elas estavam nas mãos de traficantes, elas foram apreendidas. Outro detalhe muito importante. No caso dos verbos captar e capturar, lembrar sempre que não devemos enfatizar a letra I. Tem gente que pronuncia assim, captar. Até existe o verbo captar com I, mas significa outra coisa completamente diferente. Significa imposto. Captação, imposto. Captação, no caso, escrito com C-A-P-I-T-A-C cedilha ao tio. Captação. Aí significa imposto. E captação sem o I, sem a escrita do I, significa isso, atrair, conquistar, trazer para si. Então há uma diferença significativa. Então, quando for pronunciar, para ficar mais interessante, para ficar mais agradável aos ouvidos da plateia, pronuncie captar e não captar, porque já vai significar outra coisa. Opção e não opção, não vai soar muito bem. Ou então, optar e não optar, não soa muito agradável. Opcional, a mesma coisa. Como não tem I na escrita, você vai juntar, vai aglutinar aí as duas consoantes. Opcional, opcional e não opcional. Ou então, capturar. Não, capturar. Você vai pronunciar dessa forma, porque sem dúvida vai ficar mais audível, mais sonora. Como dizia o meu grande mestre, professor de português, Padre Francisco de Assis Pitombeira, a sonoridade das palavras é algo extremamente importante. Então, quando escrever, leia. Porque quando você lê, você percebe melhor a sonoridade das palavras. Vai entender se vai soar bem ou não neste ou naquele texto. Então a sonoridade, a musicalidade da palavra é muito importante. Portanto, este é o nosso vídeo de hoje, esclarecendo essas dúvidas dos verbos desmitificar, desmistificar, captar, capturar e também das expressões descargo de consciência ou desencargo de consciência. Eu espero que o conteúdo tenha ficado muito claro a todos vocês. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, deixem o seu joinha, inscrevam-se no canal, sugiram novos conteúdos e nós estamos aqui para atender a toda a nossa plateia. Agradeço a atenção, um grande abraço e não esqueçam de ativar o sininho para receber novos vídeos. Um grande abraço e fiquem com Deus.